Olá pessoal, tudo bem? Recebi muitos questionamentos sobre o câncer que o apresentador Celso Portiolli está tratando. No final de 2021, ele recebeu o diagnóstico de câncer de bexiga e há alguns dias ele esteve no hospital para realizar o tratamento. Esse é um tipo de câncer que eu não vejo muita gente aí comentando. Então hoje quero falar dos sintomas que ele pode causar e quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter câncer de bexiga. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar sobre o câncer de bexiga, né? Não é um câncer muito comum, pelo menos a gente não ouve falar muito sobre ele, né? Você conhece alguém que teve esse câncer? Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Como quase a maioria dos tipos de câncer, quando a gente consegue diagnosticar precocemente, as chances de cura aí são bem maiores. Existem muitos tratamentos, né? Dentre eles, um deles chama imunoterapia, que é o tratamento que o Celso Portiolli está fazendo no momento. No caso dele, foi observado ali um pólipo na bexiga por meio de um exame de imagem. No final de 2021 foi retirado esse pedacinho e enviado para a biópsia. Na biópsia foi constatado que realmente era um câncer de bexiga. Para você ter uma ideia, em 2020 foram diagnosticados mais de 10 mil novos casos de câncer de bexiga e 4.500 mortes. Esses são os dados ali do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. E quais fatores que aumentam as chances da pessoa vir a ter um câncer de bexiga? Vamos lá? Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? E se gostar do vídeo, tá? Não esquece aí de dar o like no final. Vamos então para o primeiro fator de risco, que é a idade e raça. Isso a gente não consegue mudar, né? Obviamente. Os homens brancos e de idade mais avançada fazem parte do grupo com maior probabilidade de desenvolver esse tipo de câncer. Com o passar dos anos, a chance de termos algum tipo de câncer, né, de quase todos ou todos eles, vai aumentando. Isso porque vai aumentando a probabilidade das nossas células sofrerem mutações e se tornarem células cancerígenas. Segundo fator de risco é o tabagismo. O tabagismo aumenta o risco de quase todo tipo de câncer. E no câncer de bexiga ele está associado a mais de 50% a 70% dos casos, que é muita coisa, né? Além disso, o tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão, câncer de boca, laringe, estômago, além, é claro, de aumentar muito o risco de ter um infarto, derrame, doenças do pulmão, como bronquite crônica e enfisema pulmonar. Então, se você fuma e quer parar de fumar, eu vou deixar um vídeo aqui no card que falo justamente como é que você vai fazer para parar, tá? Mas vamos lá, terceiro fator de risco é a exposição a diversos compostos químicos. Então tem pessoas que estão ou estiveram expostas a compostos químicos como as aminas aromáticas, os azocorantes, benzeno, cromato, fumo, poeira de metal, petróleo. Elas têm mais chance de desenvolver também o câncer de bexiga. Os trabalhadores rurais, por exemplo, e os trabalhadores de construção também. Quem trabalha na mineração, indústrias no geral, também podem apresentar maior risco aí de ter câncer de bexiga. E como é que você vai fazer para prevenir o câncer de bexiga? Vocês viram aí que idade e raça a gente não consegue mudar, né? O que a gente consegue mudar ou evitar? O tabagismo, a exposição a esses compostos que eu acabei de citar. Então, se você fuma, para de fumar imediatamente e incentiva as pessoas que convivem com você também a pararem de fumar. Lembra que o fumante passivo também sofre as consequências ali do cigarro. E se você trabalha com esses compostos que eu te falei, se proteja, use as máscaras de proteção. Na maioria das indústrias é obrigatório o uso do que a gente chama de equipamento de proteção individual, as EPIs. E é claro, né, se você puder não se expor a esses compostos, melhor ainda. E quais são os principais sintomas? Como é que você vai saber? Como é que você vai identificar que esse câncer aí pode estar acontecendo precocemente? Vamos então falar dos sinais e dos sintomas? Sinal número 1, sangue na urina.
Toda vez que você olhar para o vaso sanitário e ver que a cor está diferente ou com sangue, procura um médico. É muito importante realizar exames para investigar o porquê que você está tendo esse sangramento. Principalmente no idoso, o sangramento ele tem que ser investigado e afastado causas mais graves, como o câncer de bexiga. Tá? Sintoma número 2, a disúria. Disúria é dor para urinar. O mesmo vale aqui, né? Não é normal sentir dor ali quando se urina. Na maioria das vezes, a dor para urinar é decorrente de alguma infecção. Porém, se você está tendo essa dor para urinar recorrente, também não deixa de visitar lá seu urologista, tá? Sinal número 3, você vai ao banheiro frequentemente e tem dificuldade para conseguir urinar. Então, se você tiver com um ou mais desses sintomas, procure o especialista. Provavelmente vai ser necessário fazer alguns exames complementares aí para você investigar a causa. E como eu disse antes, né, esses podem ser sinais de alerta de diferentes doenças do aparelho urinário. Como eu falei, pode ser apenas uma infecção de urina, pode ser que você tenha pedra nos rins, mas também pode ser o temido câncer de bexiga. Então eu conheço muita gente aí que tem dor para urinar, ou vê sangue na urina, vai lá na farmácia, compra um antibiótico e nem sequer, né, se dá o trabalho de procurar o médico para ter o diagnóstico exato. Eu vejo assim muito isso, aliás. É nesses casos que o diagnóstico de um câncer de bexiga escapa e quando se descobre o câncer, ele já está em estado avançado e o tratamento ele já não consegue ser tão eficaz. Então lembra, se tiver esses sinais de alerta, procure o médico, não se automedique. Quase sempre que vejo aí meu paciente se automedicando, ele está tomando o medicamento errado, 99% das vezes para mais. Quanto mais cedo se detecta o câncer, maiores são as chances de cura. Parece repetitivo, né? Mas tem que ser assim para entrar de vez na sua cabeça. A detecção do câncer pode ser feita desde exames clínicos, laboratoriais, exames de imagem ou até a própria biópsia. Tem pessoas também que não têm sintomas nenhum, mas ali nos seus exames periódicos acabam descobrindo o câncer. Os exames periódicos costumam ser feitos, né, mais naquelas pessoas que fazem parte do grupo de alto risco para câncer de bexiga. E infelizmente ainda não existem exames ali para a gente poder rastrear o câncer de bexiga, né, como é no caso da mamografia para o câncer de mama. Agora, o diagnóstico precoce pode possibilitar melhores resultados no tratamento da doença. Para auxiliar no diagnóstico, então, pode ser realizado desde o exame de urina, um ultrassom, pode ser feita uma tomografia, a cistoscopia, que investiga a bexiga ali internamente com uma câmera, né? E se achar alguma coisa de diferente, a gente pode fazer na cistoscopia ali a biópsia. E o tratamento? O tratamento vai depender do grau que está a doença. Então pode ser realizada uma cirurgia para a gente retirar o tumor, pode ser retirado parte da bexiga ou pode ser realizada a remoção completa da bexiga. E nesses casos depois é feito ali uma nova bexiga para conseguir armazenar a urina. Após a retirada do tumor, o médico ainda pode administrar a vacina BCG, ali dentro da bexiga mesmo. É a vacina modificada para tentar evitar a recorrência da doença. A BCG é a imunoterapia, por exemplo, que o Celso Portiolli realizou esses dias atrás. Ela funciona como uma espécie de cicatrizante para não deixar a célula cancerígena voltar a se espalhar. Uma alternativa ainda é fazer radioterapia, que pode ser indicado em tumores mais agressivos. E por fim, pode ser feita a quimioterapia sistêmica ou a própria intravesical. Então você viu que hoje existem vários tratamentos, né, dependendo o estadio aí do câncer. O mais importante é se manter atento aos sinais e sintomas do seu corpo. Caso você perceba algum sinal de alerta, não postergue. Procure o médico e faça seus exames periodicamente. Não tome medicamento aí à toa sem saber o verdadeiro diagnóstico. Como eu disse antes, dor para urinar, sangue na urina. Pode ser uma simples infecção, mas pode também ser câncer de bexiga. E se você deixar passar o diagnóstico certo, o câncer pode avançar rapidamente e não te dar chances de cura. Tá ok? E aí, gostou do vídeo? Então compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos alertar as pessoas e espalhar o máximo de informações úteis sobre a saúde. Vamos salvar o mundo? Para quem ainda não sabe, eu estou fazendo consultas via telemedicina. Então já atendi pessoas aí de
todos os estados do Brasil. Nessas consultas, além de conversar com você, eu posso solicitar exame, prescrever medicamento, né? E para consulta, você precisa só de um celular com câmera e uma boa internet. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder fazer o agendamento. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.